E estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Eu sei que vocês estavam, assim, ansiosos por esse gambito, com essa rainha maravilhosa, Gabriela Hollenberg. Seja bem-vinda, Gabriela! Olha, muito obrigada pelo convite. Rainha é você desse lindo podcast. Parabéns pelo seu trabalho, Joyce. Muito obrigada. Gente, a Gabriela, a gente tem uma caminhada juntas, né? Assim, uns 7, 8 anos, mais ou menos. E assim, mesmo distante, às vezes unidas, porque amigas não precisam estar junto o tempo inteiro, né? Os encontros de alma, eles não precisam estar ali junto o tempo inteiro. E nesse período eu vi ela crescendo muito, e isso me deixou muito feliz, porque vira referência, né, Gabriela? Nós precisamos de referências. É sempre bom, né? Tem quem se espelhar. Então, para mim é uma honra, né? Poder te inspirar de alguma forma. Certamente você também me inspira com essa iniciativa. Se colocar na luta, né? Se jogar nessa arena não é simples, não é fácil, né? Sangue, suor e lágrimas, mas muitas conquistas. Então é muito bom, né? Quando a gente tem mulheres que sentem de verdade essa felicidade, né? De ver outra mulher saindo bem, né? Tendo sucesso, tendo crescimento, abrindo caminhos. E aqui até depois do fim, minha gente. Bora juntas. Gabi, vamos lá. Quem que é Gabriela Hollenberg? Uau, vamos lá. Quem é Gabriela Hollenberg? Gabriela é filha, mãe, né? Namorada, mãe de novo de vários projetos, irmã, enfim. Eu sou Gabriela Hollenberg, sou advogada, sou cientista política. Atuo na área, enfim, da política já há mais de 20 anos. Sou apaixonada, né, por isso. Sou mãe do Rafa. E tenho, né, o meu escritório, que é o Gabriela Hollenberg Advocacia, que hoje, esse ano, completa 15 anos. 15 anos. Gente, ó, as mulheres aqui não envelhecem, tá bom? Esse é um dos meus filhos, né, que é o escritório. Tenho o Rafa, tenho o escritório. E outra filha que eu tenho é a Quero Você Eleita, que é Ó. um laboratório de inovação política, que é um projeto do meu propósito, para a gente poder fazer acelerar a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres. É um laboratório de inovação política e a gente está muito feliz com as nossas conquistas, porque também completamos esse ano 5 anos. Olha, gente, 5 Então, anos. é Quero um você ciclo eleita, de que muita lindo. prosperidade. Sim. E Gabriela, vamos começar pela sua infância. O que que da sua infância mais te marcou que você, quando era bem pequena ainda, falou bem assim, é isso que eu quero pra minha vida. Às vezes nem foi aquilo mesmo, mas é a menina Gabriela. Quem foi a menina Gabriela? A menina Gabriela. A menina Gabriela sempre foi muito estudiosa e responsável. E eu tinha uma grande paixão pelo meu avô paterno, Armando Hollenberg. E ele era da política, ele foi deputado. Depois ele veio para Brasília como deputado federal por Sergipe. Depois ele se tornou ministro do Tribunal Federal de Recursos. Depois ele foi ministro do STJ, foi o ministro mais antigo do STJ. E por conta dele, né, vendo ele como nessa carreira, né, da magistratura, ele me inspirou muito. Eu achei que eu queria ser juíza e foi daí Olha. que eu escolhi fazer o curso de direito e comecei, né, nessa pretensão de ser juíza, mas quando eu fui escolher, né, o vestibular, eu também queria muito ter o meu pezinho na política, então eu fiquei com vontade de fazer o curso de ciência política. Então eu acabei fazendo direito no CEUB, ciência política na UNB, fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. E toda essa mistura, né, me trouxe para o direito eleitoral, que é a minha área de especialidade. Eu não faço só direito eleitoral, atuo em todas as áreas do direito, em Uhum. especial nos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União, também fazemos relações governamentais. Mas é isso, a política tá em Na mim, tá na raiz, raiz, eu na gosto veia. muito, né? E daí, por toda essa questão, né? Uma vez escolhidas as profissões, abri o escritório, aí a gente, né? Depois disso, atuando muito institucionalmente, Uhum. porque também sou, né? Um ser político, Aham. então eu comecei a atuar na OAB, né? Fazer parte de comissões, presidir a Comissão de Direito Eleitoral, do ABDF, fiz parte das Comissões Nacionais de Direito Eleitoral. E voltando à sua infância, qual foi uma frase que seu avô falou assim que te marcou? Você lembra de alguma frase que ele falou Ai, assim não que te vou. marcou? Ou era mais a trajetória dele mesmo Era a que te trajetória encantava? dele mesmo. A gente nem chegou a ter. Eu era tão pequena, porque ele Uhum. faleceu tem muito
muito tempo. Então você se apaixonou pela história. Pela história. Por Entendi. ele, né? Assim, a trajetória dele, como ele era respeitado. Então aquilo me encantava de alguma forma e foi por isso que eu decidi. E a Gabi foi crescendo, né? Essa menina linda, de raízes, foi crescendo e se tornou uma adolescente. E você lembra da sua adolescência, assim, se teve alguma coisa da sua história que te marcou muito e que você venceu, que você falou, poxa, isso da minha adolescência eu consegui vencer? Olha, Joyce, a minha adolescência, na verdade, assim, essa coisa toda do estudo mesmo, né, dessa dedicação, eu consegui passar no vestibular do UNB, para mim isso foi muito marcante, né, assim, Mérito próprio, né? mérito Isso é próprio que e, é assim, uma importante. dedicação mesmo, porque eu queria muito, tenho muito orgulho da Universidade de Brasília, eu queria muito fazer algum curso lá, então, para mim, abriu muito a minha cabeça ter feito um E você curso de chegou a ciência ser com quantos política. anos? Você chegou a entrar na UNB com quantos Eu anos? entrei com a UNB, acho que 18 Olha, anos, 18, adolescente 19 ainda. anos no máximo. Foi E isso isso. marcou sua história, né? Marcou a minha história, com certeza. E como é que era o ambiente da UNB ali naquela época? Olha, vou dizer que foi, assim, de muito aprendizado, um grande desafio, porque quando você se forma no segundo grau, você não sabe como É, é, né, uma é faculdade, outro ainda mais mundo. na UNB, que tem uma carga de leitura muito grande, né, o curso de Ciência Política, ele tem, né, um currículo que traz muitos teóricos clássicos, então às vezes é difícil de você compreender, então foi um desafio, assim mesmo, ainda mais fazer dois cursos ao mesmo tempo, né, porque é isso, a UNB assim, os horários de manhã, de tarde e o seu Sim. beira de noite. Então, né, por um tempo eu nem consegui fazer estágio, mas depois eu ainda fiz estágio e dois cursos ao mesmo tempo. Então, assim, foi É muito porque quando a gente puxado. vem, né, Gabi, de uma tradição de familiar, as pessoas, elas não, elas querem tirar sua identidade. É a neta de não sei quem, é a filha de não sei quem. E essa questão, eu falo isso porque, gente, minha família é uma família tradicional de pastores. Então, na igreja, eu era filha do pastor, eu não era Joyce, eu não tinha uma identidade. Sim. E eu vejo muito isso também na política, em outros ambientes. E assim, como que você conseguiu superar isso, assim, com toda a maestria? Hoje eu vejo Mulher Gabi é uma coisa, assim, extraordinária. Ainda mais na questão das teses eleitorais, que algumas eu já li, que é fantástico. Como que você conseguiu sair desse bloqueio? Se você teve algum bloqueio em relação a isso, algum tempo da sua vida, e como que você conseguiu superar isso? Bem, eu sempre busquei construir meu próprio caminho, Uhum, né? Eu nunca usei, né, o nome da minha família para que eu tivesse algum tipo de facilidade. sim, Na verdade, muitas pessoas nem sabiam que eu era filha do meu pai, né? E para quem sim, não sabe, meu pai é o Rodrigo Hollenberg, né? Que uhum, foi ex-governador do Distrito Federal, hoje está como deputado federal. Inclusive, a gente atuou na ação, sim. né? Que possibilitou que ele assumisse. Ele assumiu recentemente, né? O Foi o Supremo escritório que foi o conseguiu. Que escritório. formação extremamente difícil e. Foi trabalhosa, muito tempo. Não foi um trabalho só nosso, foi um Uhum. trabalho conjunto. A gente também estava com o Dr. Joelson Dias, que inclusive foi o meu professor. Foi onde eu Ah, comecei, né, ali. Primeiro, meu primeiro estágio foi no Supremo, no uhum. gabinete do Miss Marco Aurélio. E depois eu fui pro escritório do Dr. Joelson. E trabalhava, enfim, como se fosse qualquer outra pessoa. Na verdade, trabalhava o dobro, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E o Joelson foi um grande professor, sou muito grata a ele. E foi nesse trabalho conjunto, numa ação direta de inconstitucionalidade, que a gente trouxe, né, esse mandato aí para esses 7 parlamentares de 4 Sim, estados da federação, né? Para quem não sabe, Amapá, Distrito sim. Federal, Rondônia e Tocantins. E então, basicamente foi isso, assim, a gente, eu nunca usei do nome da minha família para isso, e, mas ao mesmo tempo a minha trajetória tem muita relação com o meu pai, porque a gente Sim, sempre, desde quando eu me entendo por advogada, eu advogo cuidando das coisas dele também. sim. Então, né, todas Porque as tem que ter, né, pessoas de candidaturas, confiança dentro do meio que você tá ali. Você tem um bloqueio de muita gente que vem para sugar. E não entende que o político tem um papel fundamental de transformação social e tudo isso. Então, ao mesmo tempo, você lida com artifícios gigantes de atuação para impacto sim, gigante. Então, você tem que mesmo cuidar. Cuidar claro. do seu nome, do seu CPF. Eu Claro, lembro. porque assim, não é só facilidade que traz você ser filha Não. de político, ainda mais num país que criminaliza a Sim, política. exatamente. A parte interessante disso é que meu pai, ele é uma pessoa muito correta. Uhum. Então, no geral, assim, mesmo pessoas que são de campos opostos, todo mundo sempre me Respeita. respeitou, né? Eu Uhum. nunca tive nenhum problema, nenhuma animosidade. Uhum. Eu consigo transitar tranquilamente. Então, no geral, é muito tranquilo, Mesmo num país tão polarizado. mesmo no país polarizado, até porque, na verdade, ele se posiciona de uma forma mais equilibrada dentro desse processo. Sim.
Então, Porque uma coisa é o núcleo político, a atuação interna ali dentro do Congresso, as correlações de poder entre os poderes, e uma coisa é o que é fora, na rua, na exatamente, emoção, né? Porque política exatamente, não é só campanha eleitoral, política é muito mais que isso. com Se a gente certeza. coloca política só como campanha eleitoral, a gente minimiza É, isso. isso é um dos trabalhos que a gente faz com a Quero Você Eleita. A gente traz toda essa educação cidadã, né? Uhum. Toda esse trabalho no sentido de trazer uma formação para que essas lideranças elas possam compreender que todas as decisões são políticas. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente escolher onde a gente compra, Sim, como a gente contrata, como a gente trata as pessoas que trabalham pra gente. Tudo isso é política. Mas as pessoas ainda entendem que a política é só o voto, é né? É só política institucional, política partidária, mas não, tudo é política. É como você é tratada dentro do seu relacionamento, isso também é política. política. Uhum. Então a gente ter esse olhar é importantíssimo para que a gente possa produzir também a transformação que a gente precisa, né? Para que as pessoas tenham mais consciência do papel que elas ocupam no mundo e de como elas individualmente podem, de fato, ser essa mudança que a gente precisa ver no mundo. É verdade, isso é tão profundo, porque tudo começa no micro e, e isso se reflete no macro. Tudo, tudo Totalmente. começa no micro. Mas me conta o bloqueio, como é que você pulou esse bloqueio? Você falou, Não tive não chegou. bloqueio, na verdade, assim, o que eu percebo hoje é que eu tive uma criação muito no sentido de sempre me incentivar. Uhum, Eu tive muita dificuldade de, inclusive, assim, a questão de me ver hoje como uma mulher defensora das mulheres e, né, e entender, né, o papel que eu ocupo e como eu posso contribuir para elevar outras mulheres, alavancar outras mulheres, tudo isso foi uma caminhada. Eu demorei muito a perceber que a gente tinha, né, eu essa também. Uhum. questão. Por quê? Porque na minha família eu não era podada, eu não tinha nenhum, né, nenhum tipo de manifestação dos meus pais que me fizesse recuar. Muito ao Sim, contrário. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre se posicionaram muito e sempre me deixaram muito livre para me posicionar. Então, quando eu fui para o mundo, quando eu fui para o tribunal, quando eu fui fazer minhas primeiras sustentações orais, minhas intervenções, né, que o advogado pode fazer uma intervenção, por exemplo, para fazer um esclarecimento de fato, quando eu olhava os homens se posicionando, e aí homens mais velhos, por exemplo, se posicionando, porque no geral sempre homens e sim, homens mais velhos, ainda mais quando você está na advocacia, é, eu olhava para eles e falava, bem, se eles podem fazer isso, eu também eu posso. posso. E eu não tinha nem a noção de que o que eu estava fazendo era revolucionário. E eu incomodava. Obviamente que não Sim, eram todos os ministros que gostavam aham. do fato de eu ir para frente e me Uau, posicionar tal como qualquer outro para, de repente, fazer um esclarecimento de fato. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a admiração de muitos pela coragem de fazer isso, porque você tem que ter coragem para você se sim, posicionar assim, mas ao mesmo tempo tinha outros ministros que se incomodavam, ministros e ministras que se incomodavam e que, né, às vezes chamavam minha atenção ali, ou então de repente vinham falar no privado. E hoje eu tenho mais clareza que eu era muito jovem, né? Então eu não tinha essa noção e por isso talvez eu tivesse tanta essa impetuosidade, porque a é, gente não sabe, então a gente acaba sim, fazendo. Não me arrependo de nada, muito sim. ao contrário, acho que essa trajetória que me trouxe até aqui, né, de ser sempre, de realmente entregar para o cliente é, o melhor que eu posso. E assim, entendendo que eu vou defender ele com garra, né? Com unhas e dentes, se precisar. Uhum, Porque é isso, né? A gente tá ali para defender uma coisa que vai impactar na vida da pessoa. verdade. Então, muitas vezes, os advogados e advogadas se desconectam da humanidade que é você Uhum. estar na advocacia. Porque você tá É, na a advocacia para reclamação é isso, servir. que engessou e não tem humanidade, né? Sendo que é o contrário, porque eu penso assim, né? Se não, as leis não mudassem, a sociedade não mudasse, não precisava de advogados, Sim, né? Eu tô falando isso de uma coisa muito, né, gente, irrisória, mas assim, é só uma pontuação. Como tudo tá em constante mudança, tem que ser humano. Senão não tem fica. que, tem que humanizar. Não dá. É, Assim, quando bem, né, na minha trajetória do escritório, eu fui montar minha sala e eu pensei, o que que eu vou querer, né? Eu quero um quadro. Como vai ser esse quadro? Aí eu pedi encomendei um quadro, inspirado até no quadro dos operários da Tarsila do Amaral, uhum, com rostos de pessoas, para que eu me lembrasse sempre que tem pessoas, mulheres, homens, de todas as matizes, de todas as orientações, de todos os espectros, que essas pessoas é que importam, que sim, não é o papel,
que não é só o processo eletrônico, são vidas. Verdade. Então, isso faz toda a diferença, a gente trabalhar dessa forma, né? Entendendo que a gente está lidando com a vida das pessoas, essa responsabilidade que a gente tem, Uhum. é assim que a gente trabalha. E assim, e isso vale para qualquer profissão, a gente tem que humanizar. A gente tem, claro, que estar sempre antenado com todas as iniciativas tecnológicas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa de mentoria de inteligência artificial dentro do escritório. A gente tem Legal. uma comunidade de inteligência artificial liderada pelo escritório, para a gente poder ter uma aprendizagem dos Sim. escritórios de advocacia que são parceiros, para a gente poder ter essa Porque mentoria. muitas das vezes o tradicional ali não quer, né? Ai, tem que ser. A gente está fazendo um letramento de inteligência Olha, artificial. que É lindo. como se a gente estivesse Sim. fazendo uma nova alfabetização Sim. de todas essas pessoas, sejam elas da nossa equipe, sejam parceiros, parceiras, para que a gente possa, de fato, ter um ambiente, que é o que a gente também acredita, de cooperação e colaboração. Eu acredito muito na construção coletiva. Sim. Todos os projetos que eu me envolvi são de construção coletiva. Então, a Quero Você Eleita, né, o próprio escritório, enfim, todas as iniciativas que a gente está fazendo como a bancada feminina na COP30. Na COP30, já vai falar sobre isso. Inclusive, Gabi, é exatamente nesse ponto. A gente desenvolveu poderosamente o que nós somos hoje como humanidade por causa da coletividade. A partir do momento que antigamente uma ideia levava 10 anos nos cafés da França e tal, tal. A partir do momento que começou, o mundo digital foi um boom de conhecimento e de crescimento humanitário. Lógico, tem muito, o retrocesso foi também muito violento. E muitas pautas retrógradas, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente fala de evolução, e vamos falar de evolução porque essa parte a gente não quer falar, é isso, é o coletivo, é o pensamento coletivo, é captar o que o coletivo está pensando e ali criando e fazendo a coisa acontecer, né? Mas agora vamos partir para o COP30 com a bancada feminina. Como é que é isso, esse movimento? Vamos lá. Esse também é um movimento coletivo, né? Que a gente começou, a Quero Você Eleita, enfim, iniciou esse projeto e a gente convidou, né, o Instituto Asmina para estar junto com a gente. Então, uma realização conjunta da Quero Você Eleita com o Instituto Asmina, que é de São Paulo. A gente tem o apoio principal do Google.org, que foi o pontapé, né, a nossa pedra fundamental para a gente dar início a esse projeto. E depois disso a gente, né, conseguiu o apoio da BDI, então a gente foi absorvido pelo Festival Curicaca, então a gente vai estar dentro da programação do Festival Curicaca da BDI, que vai acontecer de 7 a 11 de novembro em Brasília, e o nosso evento vai ser 7 e 8 de outubro. E aí a gente foi crescendo esse movimento, porque basicamente qual foi a proposta? Sabendo que as mulheres não vão estar presentes nas mesas de decisão das questões climáticas na COP30, porque no geral nós não estamos nas mesas mesmo. Sim. E sendo as mulheres as mais impactadas, 70%, né? de 70% a 80% da vulnerabilidade climática, as mais atingidas são mulheres e meninas. E isso nós falamos de impactos ambientais. Quando acontece, por exemplo, vamos falar para eles entender. Quando acontece um impacto como aconteceu no Rio Grande do Sul. Exato. As mulheres são as mais vulneráveis. As mais vulneráveis, porque a gente tem... Porque hoje no Brasil, a gente já metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Essas mulheres, no geral, quando a gente fala de mulheres negras, elas estão na base da sociedade. Então, assim, se o impacto é maior para as mulheres negras, ele é muito maior. Então, quando a gente fala de deslizamento, de enchente, né, de qualquer tipo de emergência climática, se essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade nas suas casas, obviamente elas estão muito mais expostas, que é essa situação. Então, por exemplo, quando você teve o acontecimento lá no Rio Grande do Sul, né, infelizmente, com tantas mortes e tantas perdas, se você for levantar os números, no geral, as mulheres também são as que mais morrem, as mulheres e as meninas. E mais do que isso, depois, numa situação posterior, né, ali quando já estava todo mundo abrigado, né, nos abrigos, nas escolas, as mulheres começaram a sofrer violência sexual, violência de todos os jeitos. Então, assim... Na briga por alimentos, os homens são muito mais fortes e conseguem... Também, mas, assim, várias denúncias de assédio sexual, de estupro. Então, assim... são muitas questões, né? No geral, as refugiadas climáticas, a grande maioria são mulheres. E a COP30 tá vários desafios de logística, a gente sabe, né? Os valores das acomodações, os valores das passagens. Então, muitas mulheres também não têm recursos para se locomover para ir. Então, a gente, pensando em tudo isso, criou esse evento, que é o Bancada Feminina na COP30, que é um evento formativo e imersivo.
que é um festival de inovação política, que vai estar acontecendo, assim, de uma forma que muita gente não está acostumada. Então, a gente vai ter intervenções artísticas, a gente vai ter a Flaira Ferro, que é uma cantora pernambucana, maravilhosa, que tem letras incríveis. A Joana Terra, que é uma outra cantora baiana, que também vai estar com a gente. E também temos a participação... e aí, no caso, a gente também criando aí essa campanha Eles por Elas, né? Dentro dessa lógica da ONU, do He for Gostei. She, né? Os homens pelas mulheres. Aham. A gente vai ter a curadoria cenográfica, que está sendo doada pelo Leopoldo Nóbrega, que é um artista incrível, super completo, e ele é o artista responsável pela escultura do Galo da Madrugada, aquela escultura gigante do Galo da Aham, Madrugada. Ele é o artista que pensa toda a concepção dela, que faz a construção dela junto com, claro, toda a equipe, com todas as pessoas envolvidas, e ele vem a Brasília para fazer uma obra de arte coletiva com mulheres artesãs da Estrutural. Uau. E essa obra de arte vai estar lá no nosso espaço, vai ser um espaço instagramável dentro do nosso espaço, para a gente poder honrar todas essas mulheres E artesãs. tudo isso gratuito. Tudo isso gratuito, Caramba, dentro do Festival que Curicaca. coisa linda. Gente, o impacto, o que que causa esse impacto cultural, né, na vida das pessoas? Marca muito mais, porque a gente é muito visual. Na verdade, a Quero Você Eleita, ela é como eu disse, né, uma startup de impacto social, um laboratório de inovação política. Então, os nossos eventos, eles são um laboratório. Olha. Como assim? A gente trabalha com horizontalidade, com encontro de saberes, com design de conexões e de experiência, dinâmicas, de todos os jeitos, de Sabe todos o os encontro que eu tipos. gosto? O encontro intergeracional. Eu amo quando as idosas conversam, porque como eu sou de origem indígena, né? Várias origens, eu tenho várias origens, eu já descobri todas lá, tá, gente? Tem que descobrir suas origens, porque tem coisas incríveis na comunicação ali com os seus antepassados. Como eu sou de origem indígena, eu gosto desse encontro intergeracional, sentar e cada uma falar e Joyce, discutir, é isso maravilhoso. riquíssimo. E assim, não só intergeracional, mas justamente com mulheres de todos os jeitos e todos os tipos. Sim, ai, Então, por linda. exemplo, os nossos encontros, eles são sempre uma grande roda de conversa, um grande círculo de mulheres, para que a gente possa ter um momento de partilha, porque nós sofremos muito Sim. e a gente tem que poder falar sobre os nossos sofrimentos, porque quando a gente fala sobre as coisas, a gente cura, né? Então, as histórias curam. E a troca de experiências, esse grande encontro de saberes, que é o que de fato é, né? O que a gente promove. Sim. E uma construção de pontes, porque o nosso propósito é construir pontes entre mulheres progressistas e conservadoras, Sim. para que a gente possa entender que estamos no mesmo barco, Sim. precisamos remar na mesma direção. E uma das coisas mais incríveis que eu vi da bancada feminina, desde a época da bancada do batom, né? Eu não sou tão idosa assim, mas eu tenho 21 anos que eu atuei na Câmara Federal. Que existe as disputas, né? Lá, sim, normal, mas existem os pontos de convergência. E nesses pontos de convergência, quando as mulheres se unem, é poderoso. Eu vi uma vez, são tipo leis que demoravam 10 anos para passar. Nossa. Quando elas se uniam, elas conseguiam pressionar ali a presidência e pum, passava rapidinho. A gente acompanha o trabalho da bancada feminina É incrível. já há muitos anos. E eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, que vai estar no evento, que se chama Por que Quero Mulheres Eleitas. Oh. E gente, não, peraí, não perca essa palestra, por favor. a minha palestra vai ser no segundo dia, 9h30 da manhã. E a gente vai estar, eu vou estar justamente trazendo, né, todos esses dados e essas informações sobre a bancada feminina, porque basicamente a forma de fazer política das mulheres é diferente da dos homens, né? Sim. A política das mulheres é uma política de resgatar o pertencimento. Sim. E o pertencimento é o encontro do meu desejo de estar com o seu desejo que eu esteja. Então, eu me sinto parte da história. Eu saio desse distanciamento. Vamos devagar. Meu desejo... O pertencimento. Pertencimento. É o encontro do meu desejo de estar nesse espaço político com o seu desejo que eu esteja nesse espaço político. Poderoso. O que significa isso? Por exemplo, políticas públicas ou iniciativas parlamentares que façam com que as pessoas, a população em geral, participe de forma ativa. Então, eu escuto essas pessoas de forma ativa e afetiva, eu trabalho com diálogo inclusivo, eu trabalho com construção coletiva, e assim é que as mulheres têm feito uma grande revolução na política, atravessando as fronteiras dos partidos políticos, para que elas possam se importar em fazer e não em quem está fazendo. Muito bom. Uma das coisas que é revolucionária nesse processo é a autoria coletiva dos projetos de lei,
que é uma iniciativa que as mulheres vêm tomando no decorrer dos anos e que trouxe, justamente o que você mencionava, essa grande revolução nos direitos das mulheres no Brasil. Seja na implementação de novos direitos, da gente poder ter, né? Mesmo quando a gente teve um governo conservador, a gente teve vários avanços, como a lei de violência política de gênero, mostrando que, independente de partido, o que a gente precisa, de fato, é estar unidas nos pontos convergentes, e são muito maiores os pontos convergentes do que os pontos que nos separam. E do que os divergentes ali, os mimimi, né? Os divergentes, a gente pode ter algumas pautas que, de fato, né, dentro dos espectros da polarização... É só você não trabalhar e você vai trabalhar com... Então, por exemplo, né, assim, para dar um exemplo concreto. Até porque, na verdade, a gente tem algumas pautas que são colocadas de forma específica para nos dividir. Sim. Existe uma estratégia... Sim. Né? A gente precisa falar disso claramente. Tem uma estratégia. Uma cultura também. E é uma estratégia do sistema político constituído, que é de uma maioria de homens, né? Sim. E aí homens brancos, inclusive, porque também tem que mencionar isso. Essa maioria decide o destino de todas as mulheres. Hoje é assim no Congresso Nacional. Obviamente que... E isso traz do passado da cultura, porque assim, a gente só via, há um tempo atrás, mulheres que eram filhas na política, né? Que eram ou filhas ou esposas, e elas não tinham nenhum tipo de voz. Elas tinham que falar exatamente... Hoje, eu acho, assim... E hoje mudou muito. Eu até vejo isso, assim, com uma certa... da ciência política eu já li muito sobre isso e tal, e eu me lembro de ver, inclusive, né, leituras nesse sentido, né, dessas mulheres. Mas hoje assim, mudou muito. Acho que mudou muito. Ainda há, com certeza, muitas mulheres são parentes, mas essas mulheres, elas têm autonomia. Elas que estão decidindo, porque antes elas assumiam e quem mandava era o seu companheiro, era o seu pai. Hoje não é o que acontece. Então, assim, a gente tem, por exemplo... mulheres que vêm ascendendo, por exemplo, vice-prefeitas que viram prefeitas, vice-governadoras que viram governadoras, suplentes que viram senadoras. E eu vim conversando com elas e entendendo isso, assim, cada vez mais essas mulheres são donas da sua própria caneta e elas fazem valer o seu posicionamento. Elas podem até escutar os seus companheiros para saber qual é a opinião, mas não significa que ela vai seguir por esse caminho, até porque a nossa visão de mundo é diferente. Né? E as mulheres, elas também têm um diferencial que eu acho muito relevante, é que elas, no geral, elas fazem uma política de paz. Sim. Elas conseguem dialogar, elas conseguem, de fato, construir, né? Co-criar juntas, né, as soluções. E, de fato, é isso, né? O que importa é fazer e não quem faz, o importante é resolver o problema. Problema não falta. Exatamente. E aí, só para trazer uns dados ilustrativos, o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade e depressão, sendo as mulheres as mais atingidas. O Brasil é o segundo país no mundo em burnout, perdendo só para o Japão. É o segundo país no mundo em grávidas adolescentes. É o quarto em casamento... Na verdade, é o quinto em violência contra a mulher. E o quinto também em feminicídio. E o sexto em casamento infantil. Meu Deus. Sexto? Sexto. E nós nem somos um país, né? É o segundo em grávidas adolescentes, gente. Que então, absurdo. assim, é muito tenso e muito tênue. E aí a gente tem que olhar para isso. Por exemplo, qual a pauta que nos divide? A pauta do aborto. Por que toda hora essa pauta volta? Para nos dividir. Pra gente se desmobilizar e a gente ter que ficar lutando para manter o direito que a gente tem, que são as hipóteses legais que estão previstas desde a década de 50. Né? No caso de aborto, no caso de risco à vida, né? Da mãe, enfim. Essas fetos anencéfalos. E aí, bem... Eu não acho que essa é a pauta que as mulheres têm que tratar agora. O que a gente tem que tratar agora é de saúde da mulher. Saúde da mulher. Qual é a condição que a gente dá para essa mulher evitar uma gravidez? Né? Qual é a informação que a gente dá para ela evitar uma gravidez? Como é que a gente faz com essas crianças que estão cuidando de crianças? Porque essa é a verdade. Quando a gente fala de segundo país no mundo em grávidas adolescentes, a gente tem muitas crianças cuidando de crianças que estão deixando a escola ou que levam essas crianças para a escola para estudar e não tem uma creche nessa escola para receber essa outra criança. Entendeu? Então, se ela vai estudar de noite, ela leva essa criança junto com ela. Como é que ela vai conseguir, de fato, estudar? Como é que ela vai conseguir passar numa prova? Sabe? É muito difícil. Você sabe, Joyce, você vem, né, de uma realidade que você conhece muita gente que passou por situações de vulnerabilidade. E é muito forte isso, porque, assim, impacta muito no futuro daquela menina. E isso aí que você falou é, assim, primordial. Por quê? Nós, mulheres de periferia, eu falo nós porque eu sou de periferia, considerada, né, a minha região é considerada periférica. Nós, de mulheres de periferia,
tudo fica muito longe. O trabalho fica muito longe, a participação política fica muito longe. E aqui tá minha reivindicação para colocar aí nas suas cartas, nas suas reivindicações, que os partidos precisam viabilizar as mulheres que têm filhos, simplesmente as mães solteiras, Claro. senão elas não participam. Então, isso é legal porque tem uma proposta do novo Código Eleitoral, que eu já tinha até falado sobre isso em eventos e tudo, e depois isso acabou sendo incorporado. Tem uma proposta da deputada Margarete Coelho no novo Código Eleitoral, da gente poder trazer a possibilidade de custear por fundo eleitoral ou fundo partidário, mas o dinheiro aplicado na eleição, poder, por exemplo, pagar uma pessoa para cuidar Olha, dessa criança ou desse idoso, porque as mulheres estão cuidando dessas pessoas. Então a gente precisa viabilizar isso, sim. e isso é um grande diferencial para Isso que vai elas causar um possam ir impacto para a muito rua. grande. A Quero Você Eleita começou em 2020, né? É um projeto coletivo Amei essa lei. iniciado junto com a Elaine Santos, que tem uma carreira longa na Caixa Econômica Federal e, né, na Esplanada, enfim, Ministério da Cultura, e a minha mãe, Márcia Hollenberg, que hoje é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e também ocupou diversos cargos, Ministério da Saúde, FAM, depois Ministério da Cultura, e nós fundamos em 2020. A gente já atendeu no projeto... Deixa eu só dar um adeno. Claro. Eu quero deixar aqui um registro que uma das mulheres mais inteligentes que eu trabalhei, assim, e que humana, chama Márcia Hollenberg. E deixar esse registro aqui que eu acho que é importante, porque as pessoas, muitas vezes, elas, para degrinir, elas é rapidinho, mas para levantar e honrar. Então, eu quero honrar. Eu aprendi muito com você. Você é uma mulher espetacular. E eu tenho certeza que você tem muito para dar para essa geração. Ah, então eu também vou fazer aqui com a câmera pra ela poder depois assistir. Falei, mãe, olha só, não seria quem eu sou se eu não tivesse você na minha vida. Você me inspira todos os dias. Você é uma mulher incrível, dá pra sentir toda a dedicação e empenho que você coloca em tudo que você faz. Muito, muito obrigada por todas as lições de sempre. E muito obrigada por nunca soltar minha mão e estar com a gente nesse projeto desde 2020. Eu vou chorar. Não fala não, senão eu vou chorar. Bem, eu tava falando o seguinte. Obrigada. A gente, na experiência, quando a gente começou a conversar com essas mulheres que estão na ponta, né? Que são mulheres candidatas a vereadora, né? Do Brasil. Sim. E as dificuldades que a gente enfrenta são incrivelmente maiores. E eu não tinha noção, porque eu sou advogada eleitoral há muito tempo. Sempre Sim. atuei na questão das ações afirmativas. Então, sempre, mulheres, venham, sejam É. candidatas e tal. Mas, assim, sem Não nunca sabia, nunca né? ter sido candidata. E aí, quando a gente foi dialogar com essas mulheres, porque a gente tem uma comunidade. Hoje a gente tem uma comunidade, então fica o convite para você que quiser, né, debater política. A gente tem encontros todo mês na nossa comunidade. Quero Você Eleita, você tem que fazer Já parte. vou entrar, gente. Ó. E a gente teve, por exemplo, né, 300 mulheres que estavam com a gente 250 mulheres que estavam com a gente na última eleição. Gente, e aí, violência doméstica, falta Sim. de dinheiro para poder fazer campanha, para poder pagar sua alimentação, para poder pagar seu transporte. Enfim, situações muito... Violência política dentro dos partidos, fora dos Eu partidos. fui candidata, né? Em 2010, não tinha a legislação que a gente tem hoje. Eu vi mulheres morrer de câncer. Ela teve um câncer, uma delas, porque o partido prometeu, não cumpriu. Na época não tinha legislação. Ela foi fulminante. compromisso. Ela ficou muito doente, ficou muito mal emocionalmente e foi fulminante. O câncer morreu durante a campanha. Nossa. Eu sofri muita violência política, sabe por quê? Porque eu não sabia que era violência política. Chegava nos corredores, uma vez estavam dois caras conversando, que eu não vou falar o nome porque não pode falar nome, mas eu falaria o nome porque tem que falar depois, né? Mas vocês entenderam aí da minha dislexia. Chegou e falou bem assim: Joyce, você nem é formada. Como é que você quer ser? Você anda de ônibus. Se você que anda de ônibus não pode ser, minha querida, como é que a gente Imagina, vai melhorar o transporte? eu não sabia que eu era autista. Eu não sabia que eu era uma mulher autista. Eu pensava que eu tinha... Era burrice mesmo, né? Que eu choro de burra a vida toda. Eu não sabia disso. Eu não sabia. E eu tenho... Como eu tenho altas habilidades, então qualquer tema eu absorvo e consigo sistematizar esse tema. E isso era muito poderoso, porque eu tinha um movimento muito forte. Eu já tinha um movimento, eu não fui eu não fui candidata por ser candidata. Eu fui candidata porque o meu movimento de juventude pediu para que eu fosse candidata na época. Então eu passava tanta humilhação em relação à questão educacional, porque o meu modo de aprendizado é diferente das pessoas. Eu sou autodidata autodidata e ainda tem outra palavra que dá, mas esqueci.
E isso daí, as pessoas não aceitam. Eu tenho que passar pela academia para poder. E não importa, Joyce, porque assim, a gente precisa E a ter dislexia, para você ter ideia, eu aprendi, eu não falava. Eu fui nível 3 de suporte. Aham, Eu era uma criança extremamente introspectiva até certa idade. Depois, isso é um milagre eu estar aqui conversando com você. sim. Depois, tudo com muita luta. Depois, eu aprendi a ler e escrever com 11 anos. Se não tivesse o corretor, eu nunca ia poder escrever um projeto. Sim. Hoje eu escrevo projeto, hoje eu faço muita coisa. A IA me ajudou muito. Mas também outra pessoa me ajudou muito a escrever, que foi a Mariana Salles, também, eu não posso deixar de falar, Ah, linda, maravilhosa. que me ensinou a sistematizar As e como informações. lá ela trabalhou com lá quando ela fez o mestrado dela Em na Oxford. Inglaterra, em Oxford, com funcionários especiais, ela soube lidar comigo. Sim. E pra mim lá foi uma faculdade, uma universidade, me ensinou tudo. Hoje, a profissional que eu sou, eu devo a essa mulher, chama Mariana Que Salles, uma mulher legal, incrível. Mari. Obrigada, Mari. Você é maravilhosa também. Maravilhosa. Então, assim, isso daí, hoje eu entendo. Eu tinha muita tristeza porque eu não conseguia fazer uma faculdade, porque eu não conseguia fazer isso. Eu tinha Então. muita tristeza. Hoje não, hoje eu já tenho, né, já tenho lei do, já tenho a legislação já me ampara, eu já tô indo atrás disso. Mas eu tinha muita tristeza, porque eu sou inteligente, mas ao mesmo tempo não consigo ser inteligente. Por que eu não consigo fazer? Na verdade, é muito interessante você trazer E eu era isso. rimada da política por causa disso. É muito interessante você trazer isso, porque, primeiro, assim, em relação à política especificamente, né? Voltando pro tema Na específico. violência, né? Na época lá eu era muito rimada É por muito isso. importante a gente Ripada, ter mulheres de ripada. todos os tipos, Sim. todos os jeitos, em especial mulheres periféricas, Uhum. para a política. Por quê? Porque quem vai saber qual é a dor e como resolver essa dor é quem sofre na pele com isso. E é por isso que a gente tem que avançar com mulheres negras, mulheres ribeirinhas, mulheres quilombola, mulheres LGBT, mulheres de todos os tipos. Mulheres autistas. Mulheres com deficiência, mulheres Sim. que têm espectros, Sim. né? Seja Sim. qual for ele. Sim. E, enfim, trazer elas todas pra gente. Neurodivergentes. Porque os nossos desafios, né, pessoais, profissionais, fisiológicos, psicológicos, são completamente diferentes dos homens. Né? Não tô dizendo que a gente é melhor ou pior. A gente tem diferenças que precisam ser reconhecidas e essas diferenças são habilidades que a gente Sim. tem e que a gente tem que trabalhar para que elas possam ser potencializadas. E essas mulheres é que sabem onde dói. Sim. E é elas que vão saber qual é, né, a solução. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dignidade menstrual, quem é que propôs uma lei de dignidade menstrual? Uma mulher. Quem já tinha sofrido na pele. Sim. Uma mulher com a falta, né, de você ter, né, um absorvente íntimo para você ir para a escola. Porque ela passou pela dor, ela sabe que existe essa dor. Quem nunca passou não sabe nem que existe, entendeu? Então, por isso é que a gente tem, né, tantos avanços, inclusive nos nomes que a gente usa quando a gente traz as mulheres para a política. E os nomes são importantes porque eles têm um conteúdo simbólico. Sim. Então, assim, lei de violência política de gênero, feminicídio, economia do cuidado, dignidade menstrual. Tudo isso só veio à tona, só existe hoje porque tem mulheres nos representando. E porque você deu nome na ferida. É isso daqui se resolve assim. Porque se você não dá nome, não tem um diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico, não tem a cura. Exatamente, é exatamente isso. E aí, falando um pouco sobre o tema, né, das altas habilidades, é algo que o Brasil não olha com a devida atenção. Na verdade, todos os espectros, né? Autodidata autismo, também, TDAH, né? Enfim, altas habilidades. Os neurodivergentes. Neurodivergentes em geral. A gente tem leis que não são cumpridas. Assim como para as mulheres também, temos muitas boas leis. Sim, as leis brasileiras são muito leis boas, de referência no mundo de proteção às mulheres. Temos leis também de proteção, né, a essas crianças, mas a gente não tem a implementação dessas leis. E aí que entra o trabalho, né, da sociedade mobilização civil organizada, não só da política partidária, mas de todas nós como cidadãos, de fazer essa cobrança. Como eu vinha falando para você, né, meu filho tem altas habilidades. A escola dele, mesmo sendo uma escola que tem recurso, né, uma escola que tem estrutura, que tem dinheiro, não tem uma sala de recursos. E quando você vai para qualquer escola particular, mesmo escolas que são escolas de referência, escolas que têm recursos, você também não tem sala de recursos. E isso é lei. Sim. Então, assim, são coisas que a gente não tem mais como admitir, porque justamente por não ter um atendimento especializado é que pessoas como você, que são muito inteligentes, mas que têm altas habilidades para algumas questões e falta de habilidades para outras, não conseguem se inserir, não conseguem se sentir pertencentes, não conseguem, de fato, trazer o seu melhor para o mundo. São coisas pequenas que assim, o neurodivergente são coisas que são muito
fáceis para as pessoas são muito difíceis para nós. Sim. E coisas que são muito complexas são muito tranquilas. Inclusive, eu vou botar aqui porque tem muita mulher que tá nessa situação. Eu não consegui tirar a carteira. Eu fiz 7 vezes carteira de motorista. Imagina uma mãe que tem filhos, que tem que levar em terapia e tudo, não consegui tirar a carteira. E aí eu fui no Detran, conversei com eles. Ano que vem eles vão estar lançando um projeto só para a questão Uau. do autismo Que neurodivergente. legal. Muito legal. É, muito hoje já legal. tem o leidor. Hoje você tem aquela pessoa que lê para você por lei, você leva o seu laudo. Você tem a pessoa que lê para você. O meu problema é o cronograma. Eu começo a ficar nervosa e não consigo pensar no tema. Então, assim, isso é uma política pública. Porque o tanto de gente que não consegue, que acha que você se diminui. Eu não consigo isso, eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa que não sei o quê. Você se diminui, mulher. Mas quando tem pessoas que entendem o que você fala, isso é política. Entende o que você está passando? Isso é política. Isso transforma a sua vida, Com certeza. né? Com Então, isso certeza. é muito... esse projeto é muito louvável. Por quê? Porque isso impacta. Muito bom. Muito Estou bom. muito feliz, viu, Gabi, de estar Eu aqui com também, você. demais, E demais. vamos falar um pouco sobre essa bancada feminina no COP30. Vamos falar da nossa programação. Manda aí. Então, o evento, como eu disse, é para a bancada feminina falar e escutar. Vão vir prefeitos, vereadoras, deputadas estaduais, federais, senadoras, seja para estar palestrando, seja para estar debatendo, seja para estar escutando. Uhum. E então vou passar um pouquinho da programação para vocês terem ideia. A gente vai começar, a abertura especial começa com as nossas coordenadoras da bancada feminina da Câmara, do Senado. Uhum. Depois a gente vai ter uma mesa de biomas e territórios, que a gente vai ter senadoras e deputadas, vereadoras, deputadas estaduais, falando sobre os seus biomas. Então a gente vai ter a senadora Soraya Tronic falando pelo Pantanal, senadora Olha, que Elisiane legal. falando sobre a Amazônia, Uhum. a deputada, por exemplo, Dayana Santos falando sobre os Pampas, Uhum. Marina Hello, deputada estadual de São Paulo, falando do Mata Atlântica, enfim, a vereadora Ava, de Goiás, Ó. que é uma grande liderança Uhum. jovem e evangélica, também vai Sim. estar falando sobre o Cerrado. Depois disso, a gente passa para a mesa de que pontes existem entre mulheres progressistas e conservadoras. Eu amei essa pauta. E a gente vai ter a deputada Soraya Santos, que é uma grande liderança, Sim, né? sim. Enfim, é do PL, é uma mulher É. branca, mas que é uma mulher que fez a bancada ter o peso que tem hoje, muito por conta do trabalho dela, de E ela foi articulação. secretária da mesa, né? Na Foi também, legislação ela foi- passada. Tantas Foi coisas a ela primeira mulher a ocupar Ela é incrível. esse Eu também cargo lá admiro na muito. Câmara. Ela é incrível e ela consegue dialogar com todas. E a Todas. gente vai ter ela e a deputada Talíria Petroni. Uhum. Né? A gente tinha convidado a deputada Benedita, que infelizmente não vai poder, Ah, mas que a pena. deputada Talíria vai representá-la, que é uma Aham. mulher incrível também, que Sim. trabalha muito com a pauta da economia do cuidado, é do Rio de Janeiro, de Niterói, e é uma mulher negra, Sim. né, que está no PSOL. Então, PL e PSOL debatendo sobre Ai, as desculpa, pontes gente. que existem. As pontes que existem. É, E aí, posso continuar a Pode, programação? continua. Pronto. Aí Vou vamos te nessa. atrapalhar. Vamos Não, lá. eu vou dar o overview, a gente É. depois volta. Aí a gente tem uma abertura especial na parte da tarde com a nossa senadora Daniela Ribeiro, falando do programa Antes que Aconteça, que é um programa que destinou 300 milhões de reais para o combate à violência contra a mulher. Uau. Depois a gente entra na mesa de economia verde e transição energética, e a gente vai ter a nossa ministra Sônia Guajajara debatendo junto com a Júlia Cruz, que é secretária do MDIC, secretária de Economia Verde do MDIC, junto com outras mulheres. Deixa eu olhar aqui minha colinha para não esquecer ninguém. É. Senadora Leila Barros, do Distrito Federal, deputada Marussa, que é de Goiás, que é presidente de uma subcomissão da COP30, do agronegócio, a Gilda que legal. Gomes, que é uma ativista climática muito relevante. Aí a gente vai para outra mesa, que é financiamento e parcerias estratégicas. E aí a gente tem alguém, né, representando o Google para facilitar essa mesa, é o nosso Que primeiro legal. parceiro. A gente vai ter aí a Mônica Monteiro do BRICS, que é a liderança feminina do BRICS, equivalente ao próprio presidente da República. Ela tomou posse na Rússia, junto com o presidente. Olha só. A gente vai ter a Margarete Coelho, que é diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. A gente vai ter a Tereza Campelo, que é diretora socioambiental do BNDES. Então, uma mesa bem Gente! robusta. Vai ser incrível. Eu vou estar lá pra você estar, viu? A gente vai ter, depois disso, né? E assim, aí tem a Flávia Duarte, do Ministério do Planejamento e Orçamento, representando a Simone Tebet. A gente vai ter a prefeita Marília Campos, que é a prefeita de Contagem. E aí a gente acaba o primeiro dia, né? Uhum. E lembrando, vai ter Flaira Ferro, vai ter Joana, Terra, vamos ter aí um monte de coisa acontecendo no decorrer do dia. E a gente parte para o segundo dia. O segundo dia, ele começa com uma abertura especial
né? O Grupo C, que é um grupo educacional, vai estar fazendo essa abertura. Depois entra essa minha palestra, porque quero mulheres eleitas. E aí a gente vai ter a mesa de redes. Como vai ser a mesa de redes? A mesa de redes, ela vai ser conduzida pelo Instituto Asmina, pela Ana Carolina, e a gente vai ter vários coletivos e instituições representadas mostrando a importância desse trabalho dessas instituições, o que elas estão fazendo, como é que elas estão potencializando as redes femininas. Então, a gente tem Elas Pedem Vista, Elas no Poder, a gente tem Mulheres de Fibra, que é do agro, a gente tem o Instituto Alziras, que tem o Elas pelo Clima, o próprio Instituto Asmina. Então, são várias lideranças de vários espaços para poder estar falando. O Grupo Mulheres do Brasil, super relevante. E aí eu já faço um parêntese, né, da carta. A carta Isso, a carta. das mulheres para a COP, ela está sendo coordenada pelo Grupo Mulheres do Brasil, junto com Quero Você Eleita, Asmina, Elas no Poder, Elas Pedem Vista e o Grupo C Educacional, que está cuidando da metodologia junto com a gente. E é uma carta colaborativa que vai iniciar no nosso evento e que vai continuar depois do evento para a gente consolidar, porque essa carta vai ser entregue na COP30 de forma oficial. Então, a gente também vai estar na COP levando isso. Todo mundo pode participar dessa carta. A gente tem um link, depois a gente pode compartilhar com você, para você poder divulgar também no seu Instagram. E o que a gente quer, gente, é que todo mundo participe. Mulheres, homens, mas de fato as mulheres que estão na ponta, digo homens porque a gente está fazendo a carta das mulheres para a COP, mas vocês podem saber eventualmente alguma demanda feminina que seja relevante. Eles por elas, né? Eles por elas podem também estar contribuindo para, com a sua instituição, estar trazendo insumos para a gente poder propor políticas públicas transversais, porque a carta não vai falar só de COP, não vai falar só de sustentabilidade, mas vai falar de autossustentabilidade. Então, a gente vai falar de violência, a gente vai falar de política, né? Como a gente precisa ter, né? A gente tem uma destinação mínima de 30% das mulheres nos diretórios dos partidos. Você sabe que você é uma mulher política, você sabe como é relevante isso. A gente ter a criação de um fundo, né, das multas eleitorais, por exemplo, que todas as multas eleitorais possam compor um fundo de diversidade, para que o TSE possa abrir editais, para a gente poder ter capacitação dessas mulheres e lideranças. Esse aí gostei. A gente vai trazer uma série de propostas, e todas as propostas são bem-vindas, obviamente que vai ter um filtro, uma coordenação executiva, uma coordenação de governança, para que a gente possa ter uma amplitude desse olhar e sintetizar tudo isso para entregar essa carta na COP30. No link a pessoa já pode escrever a proposta dela ou não? Pode já escrever, já tem as perguntas, as bases que são linkadas, que tem, né, o total envolvimento com os eixos que estão aqui no evento. O evento dá o start para essas contribuições. Na verdade, a gente começou já a acolher, mas lá a gente vai estar acolhendo mais. Vai ter um momento, e aí passando, né, depois dessa mesa de redes, a gente tem uma mesa que é de mulheres no poder, que é composta pela presidente do STM, primeira mulher presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha. A gente vai ter a presidente do Podemos, Renata Abreu. A gente vai ter uma desembargadora do TRF, que é a desembargadora Ana Blasi, que foi agraciada agora a acompanhar a Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Qualidade total. É qualidade total. A gente vai ter uma representante da Embrapa, que é a Selma Lúcia, uma deputada, uma representante da União Nacional dos Legislativos Estaduais. E, bem, vai ser uma mesa para a gente poder debater como essas mulheres que estão nos espaços de poder, como elas revolucionam esses espaços, o que elas estão fazendo, né? Até para que elas possam inspirar outras mulheres a fazerem a mesma coisa nos seus espaços. Depois disso, a gente entra numa mesa de sustentabilidade, educação, cultura e cidadania, que é uma mesa muito diversa, que a gente vai contar aí com a senadora Tereza Leitão, a deputada Tabata Amaral, a nossa ex-vice-prefeita de Recife, que hoje é atual secretária do Trabalho, que é a Isabela de Roldão, Coronel Solange Ribeiro, que é do Instituto dos Bombeiros do Brasil, que tem formado lideranças dos bombeiros para a defesa civil nos seus municípios. Quando a gente tem catástrofe, a gente precisa ter equipe treinada, então ela trabalha com isso. E a Tati Faveri, que é tanto do Elas no Poder, quanto da Rede Nacional Educação Cidadã, que também vai estar trazendo esse trabalho. Quando acabar essa parte de conteúdo, a gente entra para o momento de elaboração da carta, que vão ser ali a partir das 18 horas até no máximo às 20 horas. A gente vai estar consolidando tudo que aconteceu durante o evento. E a carta vai continuar, como eu disse, né, recebendo contribuições para a gente fechar antes de encaminhar para a COP30. E aí, para divulgar também, quando acabar o nosso evento, vai acontecer o show do Nando Reis no Festival Curicaca, de forma gratuita, a partir das 8 da noite. Então, a gente vai ter a nossa celebração, né? A nossa festa de encerramento, todo mundo junta com o Nando Reis lá nesse evento. E você é a nossa convidada.
Exatamente. Você que tá aí nos assistindo, entra lá, Curicaca, né? O Festival Curicaca faz lá no link, a sua inscrição é gratuita. E quem não puder estar presencial, o evento vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube da Quero Você Eleita. Então não perca, não deixa de participar, não deixa de contribuir para a carta. Eu tenho certeza que cada uma de vocês tem a contribuir para a gente poder construir uma carta que de fato faça a diferença na vida de muitas mulheres do Brasil e do mundo. Ai, que lindo. Tô muito emocionada, de verdade, gente. Gabriela, muito obrigada. Chegou o fim. Ah, eu sei que estou falando já tá convidada pro 2, quando você puder vir, a gente falar de alguns temas específicos. Vamos demais. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui. Olha, eu que tô feliz. Eu sabe, que tô feliz mesmo. Eu tenho certeza que esse evento já é um sucesso. Conta com a gente, querida. conta com o Gambito da Rainha. Muito, muito obrigada, Joyce. Quero te parabenizar mais uma vez, te pedir, te honrar, né? Porque tudo isso que você está construindo é uma caminhada muito bonita, né? De ver, você também me inspira. E aí eu quero propor que a gente termine como a gente começa e como a gente termina os nossos encontros, pode ser? Pode, claro. Então tá, a gente tem as nossas palavras de intenção, porque as palavras têm poder, não sim, é? Sim. E a gente usa as nossas palavras de intenção. Então você vai me dar a mão. Ai, gente. Né? Que energia. E aí você vai repetir comigo. Peraí, só um minuto. Vocês não têm noção da energia desse lugar. Aí você repete comigo, tá? Então é o seguinte. Eu uno as minhas mãos às suas. Eu uno as minhas mãos às suas. Eu uno meu propósito ao seu. Eu uno meu propósito ao seu. Para que juntas possamos fazer. Para que juntas possamos fazer. Muito mais do que eu posso fazer sozinha. Muito mais do que eu posso fazer sozinha. Eu sou uma, mas não sou só. Eu sou uma, mas não sou só. Sim. Essas palavras, ai, que lindo. Elas são sempre utilizadas nos nossos encontros. São as nossas palavras de intenção. E eu aprendi, né, parte dessas palavras eu aprendi com a Adriana Fittipaldi, que é uma terapeuta Gestalt incrível, e a gente fez uma adaptação no final, porque essa frase, eu sou uma, mas não sou só, ela tá aqui, ó. Ai, gente, tatuada. Que linda. Vocês estão vendo? Porque eu, de fato, acredito que a gente não tá sozinha, né? E quando a gente entender, nós mulheres entendermos que a gente pode contar umas com as outras de verdade, que a gente possa, de fato, né, ser aquela amiga que não solta a mão, aquela amiga que, de fato, está presente, que a gente possa ser isso para todas as outras mulheres, de fato, praticar, né, o que a gente fala, não só falar. Isso, né, aí não tem como, ninguém segura, né? Mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, né? O dinheiro tá na nossa mão. Mulheres são como água, quando se une uma força inimaginável. Que poder, gente! Que energia! Vocês nem acreditam. Você está sentindo aí, mas tá uma energia nesse lugar tão poderosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Obrigada a vocês todos. Quem quiser seguir a gente, @Quero Você Eleita. Quem quiser me seguir, @Gabriela.Hollenberg. E tamo aí, né? O escritório @Gabriela Hollenberg Advocacia. E tamo aí na bancada feminina na COP30. Bora juntas. Bora. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.